Romanos, capítulo 9. Você não precisa se colocar em pé. Hoje à noite eu quero falar sobre vasos da ira e vasos da misericórdia de Deus. Uma vez nós éramos vasos da ira. Talvez alguns de vocês ainda o sejam. Mas através da salvação, nós nos tornamos vasos da misericórdia. E também falhamos em sermos gratos pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Falhamos em demonstrar gratidão a Jesus Cristo, pelo sacrifício dele por nós, na cruz do Calvário. Dona Raquel me contou a história de um homem que viveu na era medieval e ele aceitou o Senhor Jesus Cristo apenas através da história da cruz. Quando ele entendeu o que a cruz significava, ele não resistiu e recebeu Jesus Cristo como Salvador. A cruz, meus irmãos, é um símbolo que prega o Evangelho. A cruz vazia, é claro, porque Jesus não está na cruz, amém, irmãos? Mas a cruz vazia, ela representa o Evangelho. Eu gosto muito das igrejas que têm uma cruz vazia como símbolo. Eu só não fiz isso aqui na nossa igreja, porque a conotação não seria muito boa. Mas eu não tenho nada contra uma cruz vazia. Por quê? Porque a pregação da cruz é o que nós pregamos. E ele então se converteu através da cruz. Mas ele queria ser perfeito. Já conheceu pessoas que querem ser perfeitas? E elas são frustradas. E elas estão sempre tristes consigo mesmas. E com outros também, né? Então um dia ele estava dormindo. E ele realmente teve um sonho. E neste sonho ele ouviu uma voz dizendo: não precisa se autoflagelar. Não precisa pagar penitências, pois eu já paguei tudo por você na cruz do Calvário. E diz a história que a partir daquele dia, tornou-se ele uma pessoa mais feliz, mais leve. E é isso, irmãos, que eu gostaria de ver na minha vida e na vida das igrejas, que nós pudéssemos viver uma vida mais alegre e uma vida mais leve, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, realmente nos purifica, não de alguns, mas de todos os pecados. Nós podemos viver com essa paz no nosso coração. Romanos 9, 22 diz: e que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Deus é um Deus de muita paciência, de muita longanimidade, mais do que conseguimos imaginar. Às vezes eu quero ser como João e como Tiago, aqueles dois irmãos, filhos do trovão, né? E eu quero que Deus derrame fogo do céu sobre a impiedade de certos homens e de certas mulheres, mas não. A Bíblia diz que Deus, ele é longânimo. Deus, ele espera. Deus realmente suporta com muita paciência os vasos da ira. E o verso 23 diz: para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Se Deus não fosse longânimo com os vasos da ira, com os vasos da perdição, não haveria os vasos da misericórdia. Não haveria chance para nenhum de nós. E o verso 24 diz: os quais somos nós? Nós somos hoje os vasos da misericórdia, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nesta noite você faz parte dos vasos da ira, ou você faz parte dos vasos da misericórdia de Deus? No mundo existem apenas dois tipos de pessoas, duas classes de pessoas. Não estamos falando de classe social, muito menos racial.
mas espiritual. Há apenas duas classes: vasos da ira e vasos da misericórdia. Qual classe é a sua? Os vasos da misericórdia irão para o céu e os vasos da ira irão para um lugar chamado inferno. Mas aí você me perguntaria, mas como pode um Deus de amor enviar pessoas para um lugar assim chamado de inferno? Por quê? Porque além do amor, Deus também é justiça. Deus não seria justiça se não fosse amor, não seria amor se não fosse justiça. E Deus ama a justiça. E Deus odeia o pecado. O meu pecado, o seu pecado, Deus odeia. Salmo 11, versos 6 e 7 diz: sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Deus não seria Deus se Ele não amasse a justiça, o que é certo. E não seria Deus se Ele não odiasse o pecado, o que é errado. E se Deus não separasse a humanidade hoje à noite entre salvos e perdidos, Ele não seria um Deus de amor, muito menos um Deus de justiça. Quantos estão entendendo isso? Quando procuramos entender a Deus do ponto de vista humano, só iremos criar confusão. Por quê? Porque a ira do homem é resultado de paixão. Você e eu nos iramos. Por que nos iramos? Porque nós somos seres passionais. Todos os nossos sentimentos advêm da nossa paixão. O ser humano deseja, por exemplo, ver o objeto do seu ódio sofrendo e pagando pelo que fez, não é verdade? É assim que nós nos iramos. Toda paixão, no entanto, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Ela esquenta como também ela esfria. Mas a ira de Deus, irmãos, não tem nada a ver com a nossa ira. A ira de Deus não é resultado de paixão, mas sim da sua própria justiça. Por essa razão, a Bíblia ensina que o inferno é um lugar eterno, não é passageiro. E sobre o inferno, Jesus mesmo disse: onde o seu bicho, quer dizer corpo, não morre, e o fogo nunca se apaga. E é por isso que nós tínhamos que estar cheios de gratidão, por fazermos parte nesta noite dos vasos da misericórdia, mas ao mesmo tempo cheios de compaixão por aqueles que ainda fazem parte dos vasos da ira. Um amigo, certa vez, disse para um juiz, o juiz mais importante da cidade, os dois eram amigos, e ele disse para o juiz: eu ouvi dizer que você e sua esposa vão se separar. Só que o juiz já estava casado com a esposa há mais de 30 anos. E o juiz não gostou daquela mensagem, não gostou daquela pergunta. O juiz disse: vamos nos separar como? Eu amo a minha esposa, nós nos damos muito bem. Aí o amigo disse: mas ela está com câncer terminal, não há cura para ela. E tanto quanto eu saiba, ela já recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas você ainda não. Você não entregou sua vida a Jesus, você não é uma pessoa salva, portanto vocês irão se separar se um dia. E naquele momento o juiz entendeu o recado, e ele abaixou a cabeça e ele clamou com lágrimas: Senhor Deus, salve a minha alma, perdoe os meus pecados, eu também recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu não quero jamais me separar da minha esposa. Amém, irmãos? Nesta noite você faz parte dos vasos de ira ou dos vasos de misericórdia? A Bíblia apresenta várias razões porque Deus separou os homens entre vasos de ira e vasos de misericórdia. E a primeira delas que eu quero compartilhar com você é esta: Deus deseja mostrar a sua ira para a humanidade,
Paulo disse que direi se Deus querendo mostrar, Deus quer mostrar que há vasos de ira, Deus quer mostrar que há pessoas perdidas no nosso meio, Deus quer mostrar que há diferença. O verbo mostrar nesse contexto é de forma ilustrativa. Deus ele quer, através do que acontece com os homens perdidos hoje em dia, impedir que o mesmo aconteça com outros homens amanhã. Ele quer que esses vasos da ira de hoje sirvam de exemplo, para que você não faça parte desses vasos amanhã. Certa vez, eu e um outro pastor, nós levamos uma jovem peralta, uma jovem rebelde, para conhecer o cemitério. Nós queríamos ensinar uma lição para ela. E lá no cemitério nós mostramos o túmulo de vários jovens que haviam morrido prematuramente, porque foram rebeldes, foram desobedientes, seguiram o seu próprio caminho. Ela viu pessoas chorando, ela viu a preocupação dos pastores. Então também nós mostramos de forma ilustrativa o que poderia acontecer com ela amanhã. E Deus ele está usando os vasos da ira de forma ilustrativa para mostrar para nós o que irá acontecer caso nós não nos arrependamos e não aceitemos o Senhor Jesus Cristo. Deus deseja que vejamos que a sua ira não é brincadeira, não é força de expressão, mas é uma realidade. Todos os dias milhares e milhares de pessoas estão experimentando a ira de Deus sobre elas. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Primeiro eu quero mostrar a ira de Deus sobre os anjos caídos. Primeiramente nós temos o caso dos anjos caídos. Um grupo indefinido de anjos foi expulso do céu juntamente com o chefe, o príncipe deles, Satanás. Só que num dia eles eram anjos de luz e no dia seguinte já eram anjos caídos, anjos das trevas. E para esses anjos Deus nunca providenciou perdão, misericórdia, Deus nunca providenciou salvação. E agora mesmo muitos deles já estão aguardando no abismo do inferno. Veja Judas 1, verso 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou Deus na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Deus demonstrou a sua ira sobre esses anjos caídos. Além disso, Deus demonstrou a sua ira através do dilúvio universal. Todos os seres humanos foram extintos, foram mortos através de um dilúvio universal, exceto 8 pessoas que faziam parte da família de Noé. Irmãos, a ciência não tem como desmentir o dilúvio mundial. Ao contrário, hoje em dia nós temos tsunamis. Você se lembra do tsunami de 2005? Mais de 325 mil pessoas foram varridas em 20 minutos, através de um tsunami que se deu na Ásia. O aumento do nível do mar, as enchentes, são apenas pequenos ensaios do dilúvio. 2 Pedro 2, versículo 4 diz: porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Deus, mais uma vez, demonstrou a sua ira através deste dilúvio. E a Bíblia relata também a destruição de 2 cidades, Sodoma e Gomorra, cidades completamente entregues à fornicação. Eu sei que toda cidade do mundo hoje tem fornicação, mas na cidade de Sodoma e na cidade de Gomorra, a fornicação era a moeda de troca entre as pessoas.
elas viviam da prostituição, assim como uma cidade como Goiânia vive do comércio ou da agricultura. Por isso Gênesis 19, 24 diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Irmãos, a mídia nunca vai noticiar o que eu vou noticiar nesta noite. Vocês se lembram do furacão Katrina, que varreu a cidade de Nova Orleans do mapa, matando mais de 1.833 pessoas, de repente? O que a mídia nunca nos deixou saber é que a cidade estava se preparando para uma passeata de um certo movimento que diz ter orgulho de praticar orgias. Só que Katrina chegou um dia antes daquele evento, destruindo a cidade por completo e causando destruição econômica até os dias de hoje para os Estados Unidos da América. Só que ao invés de reconhecer a ira de Deus sobre a impiedade dos homens, os homens preferem chamar de catástrofes naturais e de mudanças climáticas. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus sendo manifestada sobre a impiedade dos homens. E também Deus demonstra a sua ira através da morte do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu digo, se a ira de Deus fosse passional, aí ele teria parado a execução de Jesus na primeira chicotada. Você não acha? Ele teria parado a execução de Jesus antes mesmo dele ter sido levado a Pilatos. Mas ele é justiça. E por isso ele permitiu que Jesus fosse até o fim, pagando pelos nossos pecados, sendo castigado em nosso lugar. E realmente Deus, através de Cristo, demonstrou toda a ira dele contra a nossa impiedade e contra os nossos pecados. Um certo soldado britânico se converteu a Jesus durante a Primeira Grande Guerra Mundial. Ele não suportava mais ver sofrimento, morte, destruição. Ele se converteu a Cristo. Escreveu para sua mãe dizendo: mãe, por causa dessa guerra, eu me converti a Jesus Cristo. E a mãe escreveu de volta e disse: não, meu filho, não foi por causa da guerra, foi por causa do Calvário, amém? Foi por causa de Jesus Cristo na cruz do Calvário que você se converteu. Imagine todos os pecados plausíveis e imagináveis foram colocados sobre Jesus. Isso, porém, não significa que você já esteja perdoado. Apenas que você pode ser perdoado, mediante a fé em Cristo. Veja, João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, Deus se ira. Deus se ira contra aqueles que não creem no seu Filho Jesus, que não aceitam o seu Filho Jesus. Isso não é religião, isso é salvação, amém, irmãos? Quantos acreditam no julgamento de Deus? Eu sei disso através da minha própria vida. Quantos, além de mim, já sentiram a mão pesada de Deus? E a segunda razão que Deus separa os seres humanos entre vasos da ira, vasos da misericórdia, é que Deus deseja também mostrar o seu poder. Não só a ira dele, mas o poder dele. Paulo disse: e dar a conhecer o seu poder. E essa palavra é a palavra dunatos, que significa capacidade, possibilidade. Meus irmãos, nesta noite Deus pode todas as coisas, não há nada impossível para o nosso Deus, o seu poder é ilimitado. Ele disse para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, que significa o Deus mais poderoso que existe. E o que Deus usa para mostrar o seu grande poder? Eu acho que
Primeiro de tudo, ele usa a sua criação. Ele usa a sua criação. Certa vez eu estava aqui numa oficina mecânica na T2 e estava conversando com um cirurgião cardíaco. Ele estava fumando um cachimbo. Ele era bastante eloquente, elegante. E ele olhou para mim e disse: pastor, eu não acredito em Deus. E a cada palavra ele jogava uma tragada no meu rosto. E eu disse para ele: doutor, eu fico admirado de pessoas como o senhor, que abrem o corpo humano, enxergam os órgãos perfeitos dentro do corpo humano, tudo funcionando, é como um cronômetro, e perfeitamente, e dizer que não acredita em Deus, que esse corpo humano perfeito surgiu do nada. Aí ele tirou o cachimbo da boca e disse: eu nunca havia pensado por esse prisma. E eu pensei, mas não disse para ele: na verdade o senhor nunca pensou. Deus deseja, através da criação, mostrar o seu poder. Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aí eu me lembro, quando eu viajei de avião pela primeira vez, e o avião sobrevoou as nuvens, e eu vi pela primeira vez aquelas nuvens carregadas de água, algo que eu havia apenas aprendido na escola, agora eu estava vendo pessoalmente, e eu disse de dentro daquele avião: glória a Deus! Eu me lembro a primeira vez que eu vi neve caindo do céu. Brasileiro, do sudeste, do centro-oeste, nunca havia visto neve. Pela primeira vez eu vi aquela neve cobrindo todas as paisagens ao meu redor, e eu disse: glória a Deus! Eu me lembro quando o meu professor de ciência me disse que se o sol fosse alguns centímetros mais próximos de nós, nós morreríamos queimados. Mais alguns centímetros longe de nós, nós morreríamos congelados. Eu disse na minha sala de aula, 5ª série do ginásio: glória a Deus! Amém, irmãos? Glória a Deus! Quem duvida da criação é um nécio. Pode ter doutorado em várias matérias, mas é uma mente vazia. Salmo 14:1 diz: disse o nécio no seu coração: não há Deus. Nécio. Deus mostra o seu poder através da criação. Uma vez conversando com um ateu, tirei o meu relógio e disse para ele: sabe por que esse relógio funciona perfeitamente? Porque ele foi criado, ele foi montado, peça por peça, para não atrasar nenhum segundo a mais, a menos. Você acha que um relógio desse surgiria de uma explosão? Ele disse: claro que não. E eu falei: você acha que eu surgi de uma explosão? Você surgiu de uma explosão? Você precisa ter muito mais fé para acreditar que Deus não existe, do que eu acreditar que Deus existe. Deus, Ele está mostrando para nós o seu poder nesta noite também, através da conversão de pecadores. Cada um de nós representa o poder de Deus nesta noite. Porque se não fosse pelo poder de Deus, nós estaríamos em outro lugar e não seria um bom lugar. Mas Marcos 2,17 diz: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ah, se ele falasse que veio chamar os justos, eu continuaria vaso da ira. Não haveria esperança, não haveria salvação. Mas ele disse: eu vim chamar os pecadores, por isso eu posso dizer: eu estou aqui, amém? Eis-me aqui, Senhor. Salva-me a mim, porque o Senhor veio chamar os pecadores, e eu não conheço ninguém que seja mais pecador do que eu. Aqui Jesus acaba com qualquer prepotência da nossa parte, qualquer desculpa da nossa parte. Ele veio chamar a cada um de nós. Se você não for um desses pecadores, por favor, se retire. Esta igreja não é para você.
esta igreja é um hospital curando as nossas feridas. Esta igreja é um hospital curando as nossas doenças. Amém, irmãos? Os fariseus religiosos se achavam justos. Azar deles. Tornaram-se vasos da ira. Várias vezes, membros de outras igrejas me perguntam se nós vemos milagres na nossa igreja. Ontem mesmo eu estava vasculhando os meus documentos da década de 90, e eu vi lá o testemunho de uma psicóloga, chamada Lamárcia. E a Lamárcia escreveu o testemunho dela, uma psicóloga, que se converteu a Jesus Cristo, e trocou a psicologia pela palavra de Deus. Se isso não é milagre, eu não sei o que é milagre. Amém, irmãos? A cada momento que uma pessoa se converte ao Senhor Jesus Cristo, o maior milagre de todos os tempos está ocorrendo debaixo dos nossos olhos. Uma pessoa que se converteu dos seus maus caminhos para o Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro desse marido que vivia enganando a esposa, fugindo para os bares, enchendo a cara. Certo dia a esposa não aguentou mais, fez as malas, arrumou as criancinhas. Quando ele chegou, ela disse: estou indo embora para a casa dos meus pais. Só que ela morava em outro estado, os pais moravam em outro estado. E ela estava decidida: nós vamos embora. E o marido disse: me perdoe, me dê uma última chance. Mas ela já tinha dado muitas chances. Mas ele clamou por mais uma chance. E ela deu. E naquele domingo ele veio à nossa igreja, que ainda ficava na Avenida Lineu Machado. Nós já estávamos orando pela salvação dele há muito tempo. E naquele domingo à noite, quando eu fiz o apelo, aquele marido se levantou do seu lugar, veio à frente aceitar Jesus Cristo. E algo que não acontece aqui há muitos anos, mas aconteceu naquele dia, eu diria que 100% da igreja começou a chorar e a louvar a Deus juntamente com aquela esposa. Amém, irmãos? Quando eles viram a esposa chorando, as crianças chorando, a igreja chorou com a esposa. E a conversão daquele homem foi genuína, foi real. Infelizmente, por razões pessoais, eles não estão mais conosco, mas ainda estão servindo a Deus numa boa igreja. Infelizmente, nós não podemos negar que Deus também demonstra o seu poder na condenação de pecadores. Estamos cansados da impunidade no Brasil. Eu não, porque ninguém vai ficar impune para sempre. Eu tenho pena dessas pessoas que acham que escaparam da justiça. Não escaparam, não. Veja Apocalipse 20, versos 14 a 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A segunda morte se refere à morte espiritual. A primeira, que é a física. A segunda é a condenação eterna. Eu e você não podemos evitar a primeira morte, mas já evitamos a segunda. Amém, irmãos? Já evitamos a segunda, passando da ira para a misericórdia de Deus. Veja Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte. Meus amados irmãos, quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a segunda morte não terá mais poder sobre a sua vida. Uma jovem moça na cama da morte disse para o seu pai: pai, por que o senhor nunca me disse que o inferno existe? O pai ficou surpreso. Mas filha, o inferno não existe. Deus irá levar-nos todos para o céu. Em agonia, a menina disse: pai, existe sim, porque eu já posso sentir os meus pés queimando neste lugar terrível. Pode dizer que não existe. Pode ficar caladinho.
nunca mencionar a palavra inferno, pode negá-lo, mas o lugar é real, o lugar existe. Jesus não teria morrido por uma alegoria. Jesus não teria passado pelo que passou por uma mentira, por uma fábula. Por que você e eu não falamos mais sobre o inferno? Eu acho que é medo de ofender as pessoas, principalmente os intelectuais, porque eles irão nos chamar de fanáticos. Você sabia que o governo Bill Clinton, em 1995, redigiu um documento no qual eles afirmavam que toda pessoa que acredita na volta de Cristo é um lunático. Isso é documento oficial. Toda pessoa que acredita na volta de Cristo é um lunático. Quantos acreditam na volta de Cristo? Amém. Essa igreja está cheia de loucos, amém, irmãos? Amém. E a loucura de Deus confunde a sabedoria dos homens. Veja, Jesus disse para nós em Mateus 10, 28, e não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Perecer onde? No inferno. Porque Deus criou os vasos da ira para demonstrar a sua ira e para demonstrar o seu poder. E a terceira e última razão, Deus deseja mostrar também a diferença entre o salvo e o perdido. Há uma diferença quilométrica. Romanos 9, 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Antes de vir para o culto hoje à noite, eu até perdi o culto de oração, já pedi perdão ao irmão Reinaldo por isso, mas eu tive uma reunião com uma igreja nos Estados Unidos através do Zoom. A igreja estava reunida, me chamaram pelo Zoom e eu fiquei com eles por quase 40 minutos. E eles me pediram para falar da minha conversão. E qual foi o primeiro resultado que eu senti após a minha conversão? Eu disse, olha, o primeiro resultado foi muito notório. Eu era o pior aluno da classe, estava na 5ª série do ginásio. Nós éramos em 45 alunos e eu era um dos 5 piores. Eu me converti a Jesus, acho que no mês de abril, talvez no comecinho do mês de maio. E ninguém me disse que eu precisava ser diferente. O Espírito Santo passou a habitar em mim, quer diferença maior que essa? E sem exagero, de abril até dezembro, dentre os 5 piores, eu fiz parte dos 5 melhores. Aí o professor de história, senhor Francisco, quando ele viu a transformação na minha vida, ele me perguntou perante todos os alunos, o que aconteceu com você? Você não é o mesmo aluno? Você não é nem a mesma pessoa? E acho que naquele dia nasceu o pregador. Porque eu me coloquei de pé na presença de todos e eu disse, professor Francisco, eu recebi Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e desde então eu não sou mais o mesmo. E naquela hora todos eles bateram palmas por mais de 5 minutos. Eu acho que foi ali que nasceu o pregador. Pastor, será que eu sou salvo? Se você nunca foi transformado, você não é salvo. Transformação é a maior evidência de salvação que existe. Deus quer mostrar a diferença entre nós salvos e os perdidos. E às vezes os perdidos estão dentro da nossa própria família, né? Nossos parentes. Deus sempre foi um Deus de contraste. Nós não podemos aceitar diferenças. Ora, Deus fez tudo diferente. Olha os animais como eles são diversificados, né? Nós, seres humanos, somos diversificados. Olha, eu vou confessar um pecado, mas você tem que prometer não contar para ninguém. Eu tenho inveja do Renatão.
Olha o tamanho do homem. Ele vem conversar comigo, eu tenho que afastar, senão eu fico com dor no pescoço. Eu queria ser mais alto. O duro é que na minha época de exército, eu era mediano. Aí vieram as outras gerações e agora eu me tornei baixinho. Mas eu já fui mediano. Na época em que a maioria dos homens era mediana. E aí eu não sei o que eles colocaram no leite. Os homens se tornaram cada vez mais altos e mais altos. E agora eu sou baixinho. Vê se pode. Mediano agora é quem tem 1,75 m, né? E eu só tenho 1,71 m. Não esqueçam do meio, por favor. Mas oficialmente, o que é o mediano hoje? É 1,75 m. Quantos baixinhos nós temos aqui, hein? Vários baixinhos. De qualquer maneira, Deus, Ele gosta de tudo diferente. Olha a nossa igreja, como que nós somos diferentes. Não é verdade? Nós não somos iguais. E é isso que embeleza a nossa igreja. É a diferença cultural, social, racial que existe entre nós. E nós não somos diferentes no corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo não há judeu, não há grego, não há romano, não há bárbaro. Todos nós, não há mulher, não há homem no corpo de Cristo. Nós somos todos filhos de Deus. Certa vez um membro de outra igreja me disse, olha, não existe inferno. E eu perguntei, então o que vai acontecer com os ímpios? Eles serão todos aniquilados, deixarão de existir. E eu disse, então você está me dizendo que o destino de Adolf Hitler será o mesmo de um índio nu que morreu sem nunca ouvir o evangelho? Lá no centro da Amazonas? Ele disse sim. Aí eu disse para ele, não. Veja o que a Bíblia ensina em Lucas 12, 47, 48. Jesus disse que o inferno é real e que no inferno haverá graus de sofrimento. Com certeza a recompensa do Hitler vai ser bem mais severa, o castigo dele, a condenação dele, do que desse índio. Veja o que Jesus disse. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, será castigado. Pessoas estão preocupadas em saber, o que vai acontecer com aqueles que nunca ouviram o evangelho. Está aqui a resposta. Em contraste com aqueles que morreram conhecendo o evangelho, mas sem conversão. Agora veja a verdadeira lição, meus irmãos, desse texto, e eu termino. Vaso da ira, o que significa? Que o vaso irá receber a sua devida punição. Vaso da misericórdia, que irá também receber que não irá receber a sua devida punição. Ambos são vasos, quebráveis, frágeis. Mas um receberá a sua devida punição e o outro não receberá a sua devida punição. Eu sou vaso da misericórdia, amém, irmãos? Eu não vou receber o que eu mereço, glória a Deus. Mas o que o Senhor merece? Eu mereço o inferno. Mereço o inferno. Mas eu não vou para o inferno, por causa da misericórdia de Jesus Cristo. Por isso, nenhum ser humano é melhor que ninguém. Nós somos apenas diferentes. Alguns são salvos pela graça e misericórdia de Deus e outros ainda não. Sabe o que o Nonato colocou dentro do meu carro hoje à noite? Um pacote. Sabe o que tem dentro daquele pacote? Folhetos, salve seguro, que nós imprimimos na gráfica aqui de Goiânia, que é bem mais barato que na gráfica de Ribeirão Preto. E nós vamos levar são 5.000 folhetos, não é, Wesley? 5.000 folhetos. Nós vamos levar e nós vamos distribuir. E nós queremos tirar esses vasos da ira das mãos do diabo. E nós queremos transportá-los para se tornarem vasos da misericórdia nas mãos de Deus.
Veja alguns fatos que a Bíblia ensina. Triste saber, mas nem todas as pessoas serão salvas. Todas as pessoas salvas e perdidas irão glorificar a Deus um dia. Podem ter certeza disso. O final da história será a glória de Deus e nunca a felicidade do homem. Irmãos, o resultado final não é a nossa felicidade. O resultado final é a glória e a honra de Deus. E Deus é longânimo para com os vasos da ira. Veja o verso 22. Veja o verso 22. Suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Muitas pessoas pensam, esses vasos foram preparados para serem perdidos. Não! Deus suportou com muita paciência porque tinha esperança na salvação deles. Mas, com absoluta certeza, se não forem salvos, serão punidos. Os vasos da ira nunca mais serão lembrados. Porque se nós fôssemos lembrar de todas as pessoas que amamos, conhecemos, o céu nunca seria céu para nós. Então eles cairão no esquecimento. E eles nunca irão fazer falta no novo milênio. E durante o novo céu e a nova terra, durante a eternidade. Pastor, de onde você tirou isso? De Isaías 65, verso 17. Eu termino com esse versículo. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O céu nunca seria céu se nós nos lembrássemos do inferno. Não é que o inferno deixará de existir, mas nós não nos lembraremos dele. É por isso que não podemos perder mais tempo. Nós temos que ganhar almas. Nós temos que dar testemunho, nós temos que dar exemplo. Nós temos que insistir com a salvação das pessoas. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.